era trabalhador e tudo. Mas toda vida que eu ia pedir, ele dizia, pra que você quer? O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Aí sabe o que é que eu tava fazendo com ele ultimamente? Eu tava pegando o dinheiro que ele me dava pra comprar carne, ao invés de eu comprar 1 quilo, eu comprava meio. Era meio quilo, ao invés de comprar 2 quilos, eu comprava um e botava o restante no bolso. Aí quando foi um dia, eu tava doido pra comprar uns brincos, não sei o que era, eu nem lembro mais. Sei que eu tava afim de comprar aquilo ali, não era muito caro não. Eu pedi, ele disse, não, dele que eu tenho que ir pra comprar carne, que eu tô doido pra comer carne de criação. Eu disse, né? Aí pegou e deixou o dinheiro, R$ 60 pra eu comprar essa carne de criação que era pra fazer pra ele. Aí depois deixa que você vai comer carne de criação. Aí eu fui comprar, né, a carne de criação. Fui direto pra loja, comprei o que eu queria comprar. Eu acho que eram uns brincos que eu queria comprar. Comprei os brincos, aí quando voltei pra casa, fiz o arroz, o feijão, e fritei uns ovos por ali, umas salsichas. Quando ele chegou, ele muito feliz, né, achando que ia comer a carne de criação. Aí disse, cadê? Tu não comprou nenhuma carne de criação? Disse, se eu te contar, tu não acredita. Eu vim ali, pisei no freio, derrapei a moto, a carne caiu do guidão da moto, os cachorros avançaram em cima, comeram tudo no meio da rua. E por que você não pegou? Eu digo, eu ia brigar, eu ia duelar com os cachorros por causa de 2 quilos de carne? De jeito nenhum. Amanhã você me dá, eu vou lá e compro de novo. Fiquei, comprei, foi meus brincos, a coisa mais linda do mundo. Bichinho, velho, miserável. Quer mulher, meu filho, mulher artigo de luz, se você não pode sustentar, o que é que você quer? Pegando mulher. Deixa a mulher lá quieta no canto dela, na casa do pai dela. Eu me casei com Meu marido viajou para outro estado para trabalhar, ele e alguns homens aqui da cidade. O combinado no início foi que ele ia trabalhar e mandar dinheiro para pagar algumas dívidas que ele estava devendo aqui na cidade e guardar algum dinheirinho para a gente comprar um terreno para fazer uma casa, porque a gente ainda morava de aluguel perto da casa da mãe dele. Ele falava que a vaga dele já estava garantida, era só chegar lá, entregar alguns documentos que estavam faltando e começar a trabalhar. Ele já estava desempregado há uns 3 meses, só estava fazendo um bico. Para ele viajar, foi preciso a gente pedir dinheiro emprestado para algumas pessoas para comprar o básico para ele pagar a passagem. E eu também estava sem trabalhar porque eu estava com um bebê de 4 meses. E a única solução que a gente viu foi ele viajar para trabalhar, para ver se a gente conseguia alguma coisa, pelo menos pagar as dívidas. A viagem correu bem. Quando ele chegou, ele me ligou, falou que eu já tinha chegado, que estava no alojamento com os outros homens, que no outro dia ele ia acertar tudo para começar a trabalhar. Uns 2 dias depois, ele me ligou falando que nada era do jeito que ele estava pensando, que a vaga não estava garantida, que ele não sabia o que era que ele ia fazer no lugar que ele não conhecia ninguém, desempregado e sem dinheiro, porque a pessoa que tinha falado que a vaga dele já estava garantida tinha mentido para ele e ele não tinha conseguido emprego, mas os outros que tinham ido com ele, todo mundo conseguiu a vaga deles. Mas ele falou que não era para mim me preocupar, que ele tinha conversado com um rapaz e ele falou que ia ver se conseguia uma vaga para ele em outro lugar. Eu estava tentando animar ele, dar força pra ele, falando que tudo ia dar certo, mas por dentro só Deus sabe como era que eu tava, sozinha com um filho pequeno, morando de aluguel, cheia de dívida. Eu morava perto da casa da mãe dele, mas a mãe dele não gostava de mim, porque ela não se agradava com a cor da minha pele. Falava que eu tinha enganado o filho dela pra casar com ele, falava até que ela não tinha neto nenhum. E a minha família morava em outra cidade, 5 horas da cidade onde eu morava, então eu não tinha com quem contar, só com ele mesmo, tava contando que ele conseguisse um emprego para mandar dinheiro. Uns dias depois ele me ligou falando que tinha conseguido um emprego, mas não era fixo, era temporário, mas pelo menos já era alguma coisa, dava para ele mandar algum dinheiro, né? Aí ele começou a mandar dinheiro, falava que não era muito porque o emprego onde ele estava não pagava bem, e o dinheiro que ele mandava só dava para pagar o aluguel, a luz, a água e comprar algumas coisas para dentro de casa. As coisas que eu comprava não dava nem uma cesta básica, porque eu tinha que comprar o necessário pro nosso filho. E foi assim durante uns 4 meses, ele falando para mim ter paciência, que a coisa ia melhorar, que ele ia arrumar outro emprego melhor, que ele ia poder mandar dinheiro para me pagar as contas e guardar para comprar um terreno. Mas que eu tinha que aguentar, que ele não podia fazer nada. Aí a mãe dele vende a casa dela e vai embora. Só soube quando eu vi o caminhão. Colocou as coisas dela no caminhão e foi embora. Não teve nem a coragem de me falar que estava se mudando. Quando eu consegui falar com meu marido, perguntei para ele se ele sabia que a mãe dele estava se mudando e ele falou que sim, que ela queria ficar perto dele, então ela vendeu a casa e se mudou para a cidade onde ele estava trabalhando. Eu falei que não via sentido nenhum dela ter vendido a casa dela e ter se mudado, já que ele ia trabalhar só alguns meses e ia voltar para casa novamente. Ele falou que não entendia a mãe dele, que deixava ela fazer o que ela bem entendesse. E eu deixei para lá. O tempo foi passando, ele continuou mandando dinheiro do jeito que ele vinha mandando, nada dele arrumar um emprego melhor. As ligações foram diminuindo, ele falava que estava trabalhando,
ela não tinha tempo para estar sempre no celular comigo, o dinheiro também mal dava para pagar o aluguel, eu estava recebendo ajuda dos vizinhos para não passar fome com meu filho. Os outros que tinham viajado com ele já estavam voltando para casa e nada dele voltar, já estava fazendo quase um ano que ele tinha viajado e nada mudava dentro de casa. Deixava o meu filho com a vizinha e ia trabalhar, ia fazer faxina, ia fazer qualquer coisa que me aparecesse para poder ganhar dinheiro para comprar as coisas para dentro de casa, porque se fosse depender dele, a gente ia passar fome. E um dia eu fiz uma faxina, fui no supermercado comprar algumas coisas e uma mulher, um dos meninos que tinham viajado com ele, perguntou como era que eu tava, como tava o meu filho. Eu falei que a gente tava bem, só não tava melhor porque o meu marido ainda não tinha arrumado um emprego fixo, mas eu tava com fé que um dia ia melhorar e ele ia começar a mandar um dinheiro pra gente sair dessa pindaíba que a gente tava, né? Ela ficou olhando pra mim e ela perguntou se a gente não tava separado. Eu falei que não, que ele tinha ido só pra trabalhar. Ela foi pagar as compras dela e eu paguei as minhas e fui embora. Só que eu fiquei pensando no que ela falou, por que que ela me perguntou isso? Eu não tinha intimidade nenhuma com ela, eu só sabia que o marido dela tinha viajado junto com o meu. E eu não conseguia tirar essa pulga atrás da orelha, porque tinha alguma coisa errada nessa história. O meu marido mandando pouco dinheiro pra casa, a gente se falando uma vez por mês e olhe lá. Ele ligava por 5 minutos e logo desligava, então eu fui bater na casa dela.